Tom V era aquele estudante de quem todos os professores falavam com especial respeito. Notas impecáveis, aparência perfeita, reputação irrepreensível. Colegas e professores o consideravam o futuro da ciência universitária e os amigos uma pessoa agradável e confiável. Ninguém podia imaginar que por trás dessa imagem cuidadosamente criada se escondia uma personalidade completamente diferente. Uma personalidade que só aparecia nas estradas desertas entre os pântanos da reserva de Veldhausen-Plas. Foi lá, no silêncio absoluto dos brejos, que um dia foi encontrado aquele pequeno fragmento de prova que desmoronou seu álibi perfeito. Em 22 de janeiro de 2024, exatamente às 23h45, a delegacia de polícia da cidade de Svole recebe uma denúncia. Quem liga é o pai de Sofia D., uma estudante de veterinária de 22 anos. Na voz do homem percebe-se a perplexidade, mas ele tenta falar com calma e clareza. Sua filha não voltou para casa depois das aulas práticas no laboratório. A última vez que as câmeras de videovigilância do campus universitário a registraram foi às 19h12. Sofia percorria todas as noites esse trajeto de 19 quilômetros de bicicleta pela reserva de Veldhausen-Plas. A área é tranquila, pacata, impecavelmente segura. Desde a inauguração da ciclovia, nunca houve nenhum incidente ali. Em 23 de janeiro, de madrugada, após buscas noturnas, a patrulha ciclística da polícia descobre a bicicleta de Sofia perto do canal da Eclusa. A bicicleta estava em pé, cuidadosamente posicionada, sem vestígios de danos ou tentativas de roubo. A corrente estava intacta, o farol ainda aceso. De fora, parecia que Sofia tinha simplesmente se ausentado por um minuto e estava prestes a voltar. Mas os policiais notaram rapidamente uma estranheza. Rastros de pneus adicionais. No solo úmido, destacavam-se claramente as marcas de pneus de cidade, absolutamente inadequados para aquele terreno e que não correspondiam aos pneus de Sofia. Os peritos também encontraram outro detalhe importante. Um pequeno pedaço de marcador de plástico amarelo, muito semelhante às etiquetas de laboratório usadas na universidade durante as aulas, estava preso ao guidão da bicicleta. Se era uma coincidência ou uma pista importante, ainda estava por se determinar. A investigação começou com os interrogatórios das testemunhas, começando pelo círculo próximo de Sofia. O primeiro a ser convocado foi Tom V., um estudante de 24 anos. Foi ele quem viu Sofia pela última vez à noite no laboratório, onde terminavam juntos o trabalho. As câmeras de vigilância confirmam. Tom saiu do laboratório logo depois de Sofia, mas por outro portão do campus. Às 19h05, poucos minutos antes do desaparecimento de Sofia, uma bicicleta com um reboque para cães passou pela saída sul do terreno. O número em seu quadro estava borrado de lama. Na universidade, sabia-se que Tom usava constantemente tal reboque para transportar amostras e animais. As suspeitas da investigação naturalmente se voltaram para ele. No entanto, a polícia era obrigada a verificar todos que tivessem um motivo. A atenção recaiu imediatamente sobre Jeppe K., o ex-namorado de Sofia. Uma semana antes de seu desaparecimento, várias testemunhas relataram tê-los visto em um café local durante uma discussão acalorada. A polícia deteve Jeppe e realizou um interrogatório oficial. Seu álibi revelou-se sólido como uma rocha. Na noite de 22 de janeiro, ele trabalhou no popular café Die Stieg. As gravações das câmeras e os depoimentos dos clientes confirmaram suas palavras. Nesta fase, a investigação decidiu deixar temporariamente de lado a pista do ex-namorado de Sofia e voltou ao principal suspeito, Tom V. Os investigadores enviaram urgentemente intimações judiciais à empresa Garmin e à operadora de telefonia móvel local. Nas 24 horas seguintes, receberam uma resposta que mudou drasticamente o curso da investigação. O relógio inteligente de Sofia, segundo a Garmin, transmitiu continuamente um sinal até as 20h05 da noite.
quando registrou bruscamente uma queda crítica da pulsação para 40 batimentos por minuto. Em seguida, a conexão foi definitivamente interrompida. Os peritos técnicos imediatamente sobrepuseram os dados obtidos com o mapa de cobertura das operadoras de telefonia móvel. Descobriu-se que o telefone de Tom V, no momento do último sinal do relógio de Sofia, estava na mesma área e até no mesmo ponto do percurso, no setor pantanoso da reserva de Veldhausenplatz. O álibi perfeitamente construído do jovem cientista pela primeira vez em todo esse tempo apresentou uma séria rachadura. Na universidade, o nome de Tom V era mencionado apenas em um contexto positivo. Melhor aluno da faculdade de bioquímica, bolsas de estudo, prêmios, publicações científicas. Ele era ativamente recomendado pelos professores e o próprio reitor da faculdade depositava nele grandes esperanças. Além disso, Tom era voluntário do prestigioso Clube de Conservação da Natureza Veloe, onde realizava pesquisas ecológicas e participava de eventos. Para todos que o conheciam, era absolutamente incompreensível como tal pessoa poderia estar envolvida em um caso criminal grave. A investigação mergulhou no passado de Tom com cautela, mas minuciosamente. O primeiro teste sério foi seu álibi para a noite de 22 de janeiro. Tom afirmava que, das 19h30 às 21h30, esteve editando um vídeo educacional sobre bioquímica. A polícia interrogou os vizinhos da residência estudantil. Eles confirmaram que Tom estava em casa, em frente ao seu laptop, e parecia ocupado precisamente com a edição de vídeo. No disco rígido apreendido de Tom foi encontrado de fato um arquivo de projeto de vídeo, criado exatamente às 20h47 daquela mesma noite. À primeira vista, parecia que Tom estava dizendo a verdade. A data coincidia. Os vizinhos confirmavam suas palavras e o arquivo realmente existia. Mas os investigadores decidiram verificar esse fato mais a fundo, para excluir qualquer possibilidade de erro ou falsificação. O investigador convocou um perito técnico especializado em dados digitais para esclarecer um ponto importante sobre o álibi de Tom. O perito explicou que a data de criação do arquivo em si não era uma prova sólida de que Tom havia trabalhado no vídeo no horário indicado. Segundo o perito, se o arquivo tivesse sido transferido de um disco externo, sua data de criação original poderia facilmente ter sido preservada, sem alterações. Assim, este vídeo poderia ter sido gravado muito antes e posteriormente copiado para o computador no momento oportuno, a fim de criar a impressão de um álibi confiável. Os metadados ofereciam essa possibilidade, e os investigadores agora precisavam verificar esse fato com muito mais detalhe. Mas, ao examinar o disco, os investigadores depararam-se inesperadamente com outro material que levantou ainda mais questões. Entre as pastas com materiais didáticos foram encontradas gravações das câmeras de videovigilância do café Distig. Não eram vídeos aleatórios, mas gravações cuidadosamente selecionadas dos turnos noturnos de Jep K., o ex-namorado de Sofia. As gravações eram datadas das semanas e dias que antecederam imediatamente o seu desaparecimento. Isso despertou imediatamente as suspeitas da polícia. Por que Tom colecionava gravações precisamente de Jep? Será que ele queria criar uma pista falsa? Os investigadores foram novamente forçados a voltar a atenção para o ex-namorado de Sofia, verificando todos os turnos de Jep e seu comportamento naquelas noites. No entanto, mesmo após reexaminar as gravações e verificar adicionalmente o próprio Jep, nada de suspeito foi revelado. Jep trabalhava, comunicava-se com os clientes, e as câmeras confirmaram sua absoluta inocência. As gravações mostraram-se limpas, e era evidente que Tom as guardava para algum outro propósito. Qual exatamente ainda era um mistério. Enquanto isso, o perito em segurança digital continuou a examinar os metadados do famoso disco SSD de Tom. Durante o processo, ele notou outro ponto importante. Exatamente 1 hora antes de o vídeo ser transferido para o laptop pessoal de Tom, o disco havia sido conectado a outro dispositivo, o laptop oficial do campus,
registrado em nome do próprio Tom. Segundo o perito, tal conexão poderia ter sido usada para criar a ilusão da autenticidade da data de criação do arquivo. Isso significava que Tom poderia ter armazenado previamente os materiais no equipamento da universidade e depois simplesmente transferi-los para seu laptop no momento desejado, criando rastros digitais corretos e, assim, consolidando seu álibi. Agora, diante da investigação, surgia outra questão importante. Tom poderia ter usado essa mesma abordagem na noite do desaparecimento de Sofia. Uma visualização detalhada daquele mesmo vídeo educativo, que antes parecia um álibi perfeito, revelou outras estranhezas. Entre os quadros do vídeo, surgiam pequenos intervalos de vazio que não correspondiam à lógica simples da montagem. Os intervalos eram longos demais e antinaturais para um vídeo educativo comum. Parecia que Tom havia removido alguns fragmentos intencionalmente, talvez apagando algo importante que ele preferiria nunca mostrar à polícia. A montagem revelou-se longe de ser tão perfeita e limpa quanto parecera inicialmente. Em vez de um álibi confiável, Tom agora tinha material digital repleto de perguntas. E a investigação estava apenas começando a examinar cada intervalo e pausa em sua história cuidadosamente planejada. A investigação gradualmente começou a ampliar o círculo de busca. Os pais de Sofia entregaram à polícia seu diário pessoal na esperança de que nele houvesse algum detalhe importante. E, de fato, a última anotação feita por Sofia na véspera de seu desaparecimento fez os investigadores refletirem. Uma frase curta e enigmática. Não confie nos verdes. Nenhuma explicação, nenhum esclarecimento. Apenas este aviso significativo. Os investigadores aprofundaram-se na vida cotidiana de Sofia, verificando todas as suas correspondências, mensagens e redes sociais. Logo, depararam-se com um chat de estudantes da universidade no qual Sofia se comunicava regularmente com colegas de turma. Entre as discussões estudantis típicas, destacava-se uma mensagem incomum. Nela, Sofia queixava-se abertamente aos amigos sobre os conselhos insistentes de um dos voluntários ecologistas que a ajudava em seu trabalho de conclusão de curso relacionado a atividades de conservação da natureza. Ela escrevia que os conselhos dessa pessoa eram excessivamente insistentes e causavam desconforto. Sofia não mencionou nomes, mas agora a investigação tinha uma pista. Provavelmente, a enigmática palavra verdes referia-se a alguém do Clube de Conservação Velui ou ao movimento ecologista intimamente ligado à universidade. O investigador decidiu aprofundar essa linha e realizou breves conversas com os colegas de turma de Sofia. Ele perguntou diretamente quem mais dos verdes, além de Tom V, tinha contato regular com Sofia. Os estudantes quase unanimemente citaram o nome de Anneke R., uma jovem assistente do Departamento de Biologia que participava ativamente do movimento ecologista. Anneke era conhecida por seu caráter forte e princípios rígidos, às vezes chegando à rispidez, e frequentemente instruía os estudantes sobre a atitude correta em relação à natureza. Os colegas de turma lembraram que Sofia e Anneke realmente se cruzaram e discutiram repetidamente sobre alguns detalhes do trabalho de conclusão de curso, sendo que Sofia estava claramente irritada com o estilo de comunicação de Anneke. O investigador decidiu observar Anneke R. com mais atenção. Primeiramente, interessou-se pela forma como ela poderia se locomover à noite, após o trabalho. A verificação mostrou que Anneke ia para casa diariamente de bicicleta, pelo mesmo percurso que Sofia, e possuía seu próprio reboque de bicicleta, análogo ao que Tom também usava. Essa circunstância interessou seriamente a polícia. Considerando o local do desaparecimento e os indícios encontrados, Anneke R. poderia muito bem ter entrado no radar da investigação como potencial suspeita ou testemunha dos eventos da noite de 22 de janeiro. Os investigadores imediatamente organizaram a inspeção do reboque de Anneke e a interrogaram. Ela respondeu de forma clara e confiante.
Na noite de 22 de janeiro, ela realmente havia saído para casa. No entanto, segundo suas palavras, não notou nenhum evento suspeito no caminho. A polícia decidiu confirmar suas palavras e solicitou as gravações das câmeras de vigilância do estacionamento do campus. O estudo das gravações de vídeo rapidamente deu resultado. A câmera no estacionamento da universidade registrou Anek saindo do campus exatamente às 18h55. No vídeo, vê-se claramente a luz de um poste iluminando através do reboque da bicicleta, confirmando que ele estava completamente vazio no momento em que ela deixava o local. Assim, a versão do envolvimento de Anek R. rapidamente começou a desmoronar. O reboque estava vazio. Ela havia partido alguns minutos antes de Sofia deixar o campus, e suas próprias declarações não levantaram a menor suspeita no experiente investigador. A gravação da câmera do estacionamento fez os investigadores entenderem que sua lógica, desta vez, estava equivocada. Anek estava limpa, e o fato de o reboque estar vazio confirmava isso inequivocamente. Além disso, o pulso de Sofia, registrado pelo relógio, interrompeu-se muito mais tarde, já depois que Anek havia deixado o campus há muito tempo e percorrido a maior parte do trajeto. Portanto, a investigação perdera um tempo precioso seguindo uma pista errada. Tornava-se agora evidente. A enigmática anotação de Sofia sobre os verdes significava outra pessoa ou algo completamente diferente. E a polícia precisava novamente voltar ao início, aquela mesma anotação incompreensível do diário. Enquanto os investigadores reexaminavam os fatos conhecidos, uma nova pista surgiu no caso. Na noite de 22 de janeiro, às 20h14, uma câmera de trânsito da Rijkswaterstaat, localizada na saída da reserva de Veldhuizenplas, registrou uma bicicleta com um reboque. À primeira vista, a imagem não revelou nada de concreto. O reboque estava vazio, o rosto da pessoa indistinguível, o número do quadro da bicicleta ilegível. Mas um detalhe importante atraiu a atenção da polícia. Na lateral do reboque via-se claramente um velho adesivo de laboratório amarelo, desbotado. Exatamente o mesmo fragmento de adesivo fora encontrado anteriormente no guidão da bicicleta de Sofia. A investigação rapidamente estabeleceu a origem de tais adesivos. Eram fornecidos aos funcionários da universidade e voluntários para marcar os reboques nos quais transportavam animais de laboratório e amostras biológicas. O problema era que o registro dos reboques era feito manualmente e de forma não muito rigorosa. As anotações no livro de registro frequentemente faltavam, ou às vezes, simplesmente não eram registradas. Isso complicava substancialmente a busca por quem usou o reboque na noite do desaparecimento de Sofia. A polícia decidiu interrogar os funcionários responsáveis pelos reboques, na esperança de reconstituir pelo menos parte da cadeia de uso. O investigador interrogou um funcionário do Serviço de Segurança do campus universitário, que regularmente supervisionava a entrega de equipamentos. A pergunta sobre quem poderia ter pego um reboque na noite de 22 de janeiro, dia em que, pela lógica da investigação, poderia ter começado a preparação para o desaparecimento de Sofia, o segurança respondeu sem muita hesitação. Naquela noite, viu o técnico Olaf. Ele se aproximou do depósito e pegou um dos reboques. Não posso dizer a hora exata, mas foi definitivamente à noite. Olaf era um jovem técnico da faculdade de biologia, um homem quieto e pouco sociável. Raramente chamava-lhe a atenção dos colegas, não participava da vida estudantil e se mantinha à margem de quaisquer eventos. A atenção da polícia naturalmente se voltou para ele. Os investigadores foram imediatamente ao endereço de Olaf e o detiveram para esclarecer detalhes. A aparência de Olaf imediatamente alertou os policiais. Em sua jaqueta, viam-se claramente vestígios de lama e manchas de pântano. Considerando que Sofia desapareceu em uma área pantanosa, isso parecia extremamente suspeito. Olaf não negou o uso do reboque, mas garantiu que não tinha nenhuma relação com o desaparecimento da estudante. No entanto, o investigador não pôde ignorar o fato óbvio da sujeira em suas roupas.
A jaqueta foi imediatamente apreendida e enviada para a perícia criminalística para a identificação do solo e determinação do local de onde poderia ter vindo. Olaf foi temporariamente colocado em prisão preventiva, aguardando os resultados da perícia enquanto a investigação se concentrava novamente na análise de todos os fatos anteriores. Os peritos trabalharam rapidamente, sabendo que dos resultados dependia o rumo da investigação. No prazo de um dia, realizaram uma análise detalhada das amostras de lama retiradas da roupa de Olaf. Os resultados foram inesperados. O laboratório deu uma resposta inequívoca. A lama encontrada na jaqueta do suspeito não tinha nada a ver com a área pantanosa da reserva de Veldhausenplatz. Era um tipo de solo completamente diferente, característico de um canteiro de obras no extremo oposto da província, onde naquele período se construía um novo parque urbano. Assim, a versão da participação de Olaf desmoronou completamente. Ele se revelou inocente, apenas vítima de uma infeliz coincidência e de uma avaliação superficial da polícia. A detenção acabou sendo um erro, embora bastante lógico na primeira etapa. Olaf foi libertado da custódia com pedidos de desculpas por parte dos investigadores. No entanto, o reboque filmado pela câmera na noite do desaparecimento de Sofia continuava sem dono. A pessoa que conduzia a bicicleta naquela noite ainda não tinha sido identificada. Ficou claro para os investigadores que, mais uma vez, tinham seguido uma pista falsa, perdendo tempo precioso com suspeitas infundadas. Agora, era preciso voltar ao ponto de partida, analisar novamente os fatos já existentes e procurar quem realmente estava ao volante da bicicleta com o reboque marcado com um adesivo amarelo de laboratório. Após mais um beco sem saída, os investigadores voltaram a examinar as ações passadas de Tom V. No diário de laboratório da faculdade foi descoberta uma anotação estranha. Na manhã de 17 de janeiro, Tom havia recebido do almoxarifado da universidade 16 sacos de areia filtrante. Na coluna Finalidade constava uma formulação vaga para modelo de drenagem, mas os investigadores já sabiam que ninguém no departamento realizava projetos semelhantes naquela época e a necessidade de uma quantidade tão grande de areia parecia, no mínimo, suspeita. A polícia verificou imediatamente o registro de devolução de materiais. Segundo a anotação, os sacos teriam sido devolvidos na manhã de 23 de janeiro. Já após o desaparecimento de Sofia, no dia seguinte à apresentação da queixa de seu desaparecimento. No entanto, ao visualizar as câmeras de vigilância instaladas no ponto de recebimento de materiais, os investigadores não encontraram nenhum vestígio da devolução desses sacos. Nem pela manhã, nem durante todo o dia 23 de janeiro, ninguém compareceu ao almoxarifado para devolver a areia. Os próprios sacos também não estavam no almoxarifado. Isso significava apenas uma coisa. Alguém havia inserido deliberadamente informações falsas no registro oficial, tentando ocultar o uso da areia. Os investigadores verificaram imediatamente quem era formalmente responsável pelo recebimento dos materiais e havia assinado o registro de devolução. Era o chefe do almoxarifado de materiais da faculdade. No entanto, durante um encontro pessoal, ele negou categoricamente a devolução dos sacos e até duvidou da autenticidade de sua assinatura. Ele declarou que naquele dia não havia recebido nada parecido e não poderia ter aposto a assinatura indicada no registro. Isso significava que alguém havia conscientemente falsificado o registro oficial para ocultar a real localização da areia. Para os investigadores, era evidente que o registro da devolução da areia era uma falsificação. E agora era necessário descobrir quem exatamente poderia ter inserido dados falsos no diário. O sistema de contabilidade do laboratório não era suficientemente protegido e permitia que muitos estudantes e estagiários usassem os logins dos funcionários. Por isso, a defesa de Tom insistia que o registro poderia ter sido feito por qualquer outro estudante, tentando assim incriminar Tom ou simplesmente confundir a investigação. À primeira vista, o argumento parecia convincente, mas a polícia não ia aceitar esta versão sem verificação.
Os investigadores recorreram a um especialista em TI para analisar os rastros digitais deixados no sistema de contabilidade. Toda a atividade dos usuários era registrada, e cada inserção de registro era fixada juntamente com o endereço IP do dispositivo a partir do qual o acesso era feito. Inicialmente, os investigadores esperavam que o endereço IP fosse comum e público, e que, portanto, seria impossível identificar a pessoa que falsificou os dados. No entanto, os resultados da análise foram completamente diferentes. O perito determinou rapidamente que o registro havia sido feito de madrugada, às 06h12, e o endereço IP pertencia inequivocamente ao roteador Wi-Fi da residência estudantil onde Tom morava. Além disso, era o laptop pessoal de Tom, do qual ele já havia acessado os serviços da universidade várias vezes. Agora, a versão da defesa sobre um estudante aleatório parecia muito mais fraca. O registro havia sido feito claramente pelo próprio Tom, pelo menos de seu dispositivo. No entanto, os advogados de Tom novamente apontaram a possibilidade de outras pessoas terem acesso ao seu computador na residência, insistindo que tal rastro digital ainda não provava sua culpa pessoal. De fato, formalmente isso era irrefutável, e a polícia ainda não podia excluir completamente a possibilidade de interferência externa. No entanto, as dúvidas em torno da personalidade de Tom continuavam a se acumular. Agora, a investigação tinha em mãos um elemento importante, mas ainda não totalmente desvendado do caso: 16 sacos de areia desaparecidos. Tal material claramente não poderia desaparecer assim. Os sacos eram volumosos, pesados, e seu transporte despercebido pelos arredores parecia improvável. Para onde exatamente o suspeito poderia ter ido com tal quantidade de areia ainda não estava claro. Apenas uma coisa era clara: a areia não foi pega por acaso, e muito provavelmente seu uso estava diretamente ligado ao desaparecimento de Sofia. A areia tornou-se o principal problema não apenas para a investigação, mas também para o álibi do próprio Tom. Se antes ele parecia praticamente livre de suspeitas graças à sua excelente reputação e a um álibi digital bem elaborado, agora sua posição se tornara consideravelmente mais complicada. O registro no diário feito a partir de seu dispositivo, a clara falsificação da assinatura do encarregado, a ausência de devolução efetiva do material, tudo isso transformava Tom de um simples suspeito no principal protagonista, com quem agora a investigação pretendia lidar com o máximo de detalhes. O local onde essa areia foi usada ainda não havia sido encontrado, mas os investigadores já não duvidavam de que ele existia. A investigação começou a aprofundar-se no círculo social de Sofia, tentando entender se sua vida pessoal poderia ter sido a causa da tragédia. Durante outro interrogatório de colegas de turma, Heike, uma conhecida próxima de Sofia, lembrou-se de uma conversa ocorrida algumas semanas antes do desaparecimento. Nela, Sofia disse que queria transferir-se para a Universidade de Leiden. O motivo era o desejo de fugir de uma parceria tóxica. O que exatamente Sofia queria dizer com a palavra parceria, Heike não sabia. Mas esse fato poderia indicar um conflito sério no círculo de Sofia. Os investigadores começaram a examinar atentamente os materiais do trabalho de conclusão de curso de Sofia, que estavam armazenados no sistema online da universidade. Nos rascunhos do trabalho, encontravam-se frequentemente comentários com a anotação S. Obviamente, as iniciais da própria Sofia. E ao lado deles, apareciam regularmente comentários enigmáticos marcados com a letra T. Essas anotações pareciam recomendações, por vezes bastante duras e exigentes, exercendo claramente pressão sobre Sofia. Surgiu uma versão lógica na investigação de que o trabalho de conclusão de curso poderia ter sido a fonte daquele conflito tóxico do qual Sofia falara a Heike. A polícia dirigiu-se diretamente ao orientador acadêmico de Sofia para o Totschnit se mais alguém, além da própria Sofia, poderia ter participado de seu projeto de conclusão de curso. O orientador explicou que, formalmente, o trabalho era um projeto individual da estudante e não havia segundo autor ou consultor oficial.
Quanto às enigmáticas anotações T, o orientador supôs que Sofia poderia ter feito esses comentários ela mesma, marcando tarefas ou metas que ainda precisavam ser cumpridas. No entanto, como observou o orientador, ele mesmo tivera dúvidas, pois o estilo desses comentários lhe parecia excessivamente agressivo e exigente em relação à própria Sofia. O orientador levantou a hipótese de que T poderia designar Tel M, um estudante mais velho e tutor dos cursos inferiores, que já havia demonstrado interesse no projeto de Sofia e ajudado outros estudantes com trabalhos semelhantes. Tel foi convocado à polícia para esclarecer as circunstâncias. Ele não resistiu e mostrou calmamente aos investigadores a interface do sistema online da universidade, Moodle, onde os estudantes publicavam os rascunhos de seus trabalhos de conclusão de curso. Tel explicou e demonstrou claramente que a letra T não era de forma alguma as iniciais de uma pessoa específica. Era uma marcação automática, to do, integrada ao editor do Moodle, que estudantes e professores usavam para designar tarefas e questões que exigiam resolução posterior. A investigação verificou rapidamente essa informação e certificou-se de que as palavras de Tel eram verdadeiras. E, portanto, a suspeita contra ele foi completamente descartada. O esclarecimento da natureza dos enigmáticos comentários T removeu as suspeitas sobre Tel. Mas isso não elucidou de forma alguma a situação da toxicidade da qual Sofia falava. Agora, os investigadores precisavam entender: se por trás dos comentários havia apenas um sistema automático, quem realmente exercia pressão sobre Sofia? Considerando que a jovem estava disposta a mudar radicalmente de universidade para fugir de uma interação tóxica, tornava-se claro que a pressão era exercida regularmente e de forma bastante sensível. Essa pessoa, quem quer que fosse, estava no círculo próximo da estudante e poderia ser a chave para desvendar os motivos de seu desaparecimento. Apesar das pistas falsas e dos detalhes técnicos, o tema da toxicidade no ambiente de Sofia tornava-se gradualmente cada vez mais significativo para a investigação. A própria ideia de transferência para outra universidade indicava que Sofia sentia uma séria pressão psicológica, que não podia ser simplesmente atribuída a momentos de trabalho ou estudo. O motivo começava a se delinear mais claramente, embora a acusação ainda não tivesse sido apresentada contra ninguém. Os investigadores precisavam entender de onde vinha a pressão e quem exatamente forçou Sofia a tomar a decisão de deixar seu ambiente habitual. Em 12 de março, quase 2 meses após o desaparecimento de Sofia, o caso subitamente avançou. Um drone do Departamento de Ecologia, realizando um monitoramento padrão do território da reserva de Veldhausenplatz, detectou uma estranha anomalia em uma área restrita, uma vala recém-cavada que definitivamente não deveria estar ali. A área era fechada à visitação. Nenhum trabalho oficial estava sendo realizado naquele setor. A polícia enviou imediatamente inspetores ao local para verificação e inspeção. Descobriu-se que essa vala recente estava localizada exatamente na zona onde anteriormente, segundo dados do aplicativo de fitness Strava, passava a trilha de ciclismo de treinamento de Tom V, registrada em 17 de janeiro. Naquele dia, Tom havia designado seu percurso no aplicativo como um simples treino esportivo, e a investigação até então não havia considerado essa rota seriamente. Agora, porém, a coincidência de coordenadas parecia suspeita demais para ser uma simples casualidade. Os inspetores contataram imediatamente a administração da reserva, perguntando se havia sido concedida alguma permissão para trabalhos de escavação no setor fechado. A administração respondeu inequivocamente que nenhuma pessoa ou organização havia recebido tais permissões nos últimos meses. A entrada e quaisquer trabalhos ali eram estritamente proibidos, e o território era regularmente inspecionado. Em seguida, o investigador solicitou à administração uma lista dos voluntários ecologistas que tiveram acesso a este setor no período indicado. A lista revelou-se extremamente curta. Tom V. e outros 2 estudantes voluntários que participavam regularmente de ações ecológicas.
O círculo de suspeitos se estreitou drasticamente. Os investigadores começaram a examinar a vala encontrada. A equipe de peritos que chegou ao local encontrou imediatamente na lama um objeto que poderia mudar radicalmente o curso da investigação. Era uma jaqueta pertencente a Sofia. O objeto foi cuidadosamente retirado da água e enviado para a perícia no laboratório. No entanto, os peritos rapidamente chegaram a uma conclusão desanimadora. O longo contato com a água havia destruído completamente quaisquer vestígios biológicos. A jaqueta não poderia mais se tornar fonte de provas materiais. Apesar de o achado estar claramente ligado ao desaparecimento de Sofia, isso não era suficiente para acusar diretamente ninguém. Os trabalhos no local continuaram. Os especialistas começaram a examinar cuidadosamente a camada inferior de turfa, esperando encontrar ali algo mais substancial. Foi na profundidade da trincheira que foram encontrados 2 sacos vazios de areia filtrante. Na embalagem dos sacos conservavam-se marcações que coincidiam totalmente com o lote de areia recebido por Tom do depósito da universidade em 17 de janeiro e formalmente devolvido segundo um registro falso na manhã de 23 de janeiro. Agora, tornava-se evidente que os sacos, que por tanto tempo não puderam ser encontrados, estavam ali, no solo pantanoso de Veldhausenplatz. Este achado já não podia ser uma simples coincidência. Os sacos ligavam Tom ao local onde o objeto pessoal de Sofia fora encontrado. Nesta fase da investigação, a importância da areia aumentou drasticamente. Se antes sua ausência era apenas um fato suspeito, agora se tornava uma prova direta. 2 sacos daquele mesmo lote de areia, escondidos profundamente no solo pantanoso, falavam claramente de uma ocultação intencional de provas e uma tentativa de esconder os rastros de sua presença. A areia, que antes parecia um detalhe casual, transformou-se em um poderoso argumento contra Tom, embora ainda não fosse decisivo para uma acusação formal. Mas agora ela falava muito mais alto do que a água que havia apagado outras provas. Restava aos investigadores encontrar respostas para as principais perguntas que ligavam os sacos de areia, a vala na reserva e o desaparecimento de Sofia. Após a descoberta dos sacos de areia, os investigadores obtiveram autorização para uma nova e mais profunda inspeção de todos os pertences de Tom V. No centro das atenções estava aquele mesmo reboque de bicicleta que aparecia nas gravações da câmera de trânsito e levantava questões desde o início da investigação. Os peritos forenses iniciaram uma inspeção minuciosa, esperando encontrar vestígios que poderiam ter sido omitidos na primeira inspeção superficial. Chamou-lhes a atenção um leve cheiro de alvejante vindo de dentro do reboque e uma mancha acastanhada quase imperceptível na costura do revestimento do piso. O reboque foi enviado ao laboratório de criminalística, onde os especialistas utilizaram uma metodologia clássica de análise comprovada: a extração de sangue pelo esquema fenol-clorofórmio. A análise levou vários dias, mas o resultado foi inequívoco. O líquido acastanhado continha sangue humano. Os peritos realizaram adicionalmente um exame microscópico e isolaram da costura do piso do reboque um fio de cabelo quase invisível ao olho nu. A comparação do DNA do cabelo com o material genético retirado dos pertences pessoais de Sofia confirmou a correspondência. Agora, a polícia tinha a primeira prova irrefutável de que no reboque de Tom estava precisamente Sofia. Tom foi imediatamente convocado para outro interrogatório, onde lhe foram apresentados os resultados da perícia. A pergunta do investigador sobre por que Tom havia limpado o reboque com alvejante soou calma, sem pressão emocional. Tom, mantendo uma aparente impassibilidade, deu uma resposta simples e clara. Após cada transporte de animais de laboratório, o reboque precisava ser cuidadosamente desinfetado. Segundo ele, essa era uma prática padrão para todos que trabalhavam com animais no laboratório, a fim de evitar a propagação de infecções e doenças. A resposta soava convincente e lógica, mas já não conseguia dissipar completamente as suspeitas sobre Tom, considerando a gravidade das provas encontradas. A defesa de Tom reagiu imediatamente à nova reviravolta no caso.
Os advogados afirmaram com confiança que os vestígios de sangue e cabelo encontrados poderiam ter ficado no reboque após transportes anteriores. Por exemplo, recentemente Tom teria ajudado a transportar um cão ferido após uma das incursões ecológicas do Clube Veluve, e o sangue poderia ter ficado desse animal. O cabelo poderia simplesmente ter caído acidentalmente no reboque, considerando os cruzamentos regulares de estudantes no laboratório e a disponibilidade geral do equipamento. Essa versão da defesa, à primeira vista, parecia plausível e exigia uma verificação adicional por parte da investigação. No entanto, a polícia já tinha uma base suficientemente sólida para questionar tais justificativas, especialmente após o achado na reserva. Enquanto isso, os peritos continuavam a minuciosa inspeção do reboque. Na bandeja de armazenamento de ferramentas localizada na lateral do reboque, foi encontrado um fragmento pequeno, mas significativo, um pedaço do capacete de bicicleta que pertencia a Sofia. A perícia mostrou que o fragmento encontrado coincidia perfeitamente com o entalhe no capacete de Sofia, anteriormente registrado em fotografias, e também correspondia em forma e tamanho à borda metálica lascada do reboque. Essa descoberta era uma prova absolutamente óbvia e extremamente importante, muito mais convincente do que quaisquer suposições sobre a presença acidental de vestígios biológicos. Agora, a posição da defesa estava seriamente abalada. Se antes era possível discutir a origem dos vestígios biológicos explicando-os por acaso ou coincidência, o pedaço do capacete de Sofia, coincidindo perfeitamente com a marca no reboque de Tom, não deixava margem para tais explicações. O ferro, ao contrário de palavras e versões, não podia mentir. Essa prova reforçou drasticamente as suspeitas contra Tom e o ligou ainda mais firmemente aos eventos daquela noite, quando Sofia desapareceu no caminho pela reserva. A defesa precisava inventar novas explicações, mas agora isso se tornava praticamente impossível. Os investigadores estavam confiantes de que finalmente se aproximavam da resolução do caso. Em 25 de março, a investigação chegou a um resultado definitivo. Após várias semanas de busca metódica, os peritos criminais descobriram o que por muito tempo permaneceu oculto sob a água e a camada de turfa na reserva de Veldhausen-Plas. Retiraram Sofia de uma profunda ravina. A perícia confirmou imediatamente. No capacete de bicicleta, ainda sobre ela, havia uma lasca característica. Era ela que coincidia com o dano descoberto anteriormente na borda metálica do reboque de Tom. Os peritos descobriram também outros detalhes importantes. Nas roupas da vítima encontraram microvestígios das luvas do suspeito. Era uma mistura especial de lama de turfa e alvejante, absolutamente idêntica às amostras encontradas no reboque de Tom durante o exame forense. O quebra-cabeça que a investigação montava há tanto tempo finalmente se encaixou em um quadro completo. A empresa Garmin, a pedido da polícia, transmitiu os dados exatos do relógio de fitness de Sofia. Foram justamente esses relógios que registraram um pico súbito e subsequente queda da pulsação na noite de 22 de janeiro, marcando claramente o momento do ataque. Agora ficou claro que precisamente nesse período Tom estava perto de Sofia na área pantanosa da reserva. Confirmou-se também a suspeita de um plano premeditado. A areia, que Tom pegou do laboratório sob o pretexto de um projeto científico e que nunca foi realmente devolvida, foi usada por ele para criar uma sepultura oculta. O registro falso da devolução dos sacos de areia, feito de seu laptop, tornou-se uma prova importante contra ele, ressaltando a premeditação de suas ações. As gravações das câmeras de trânsito CCTV e os adesivos de laboratório descobertos na bicicleta e no reboque ligaram Tom ao percurso de Sofia e ao local do crime. Essas provas foram cruciais para reconstruir o quadro do ocorrido na noite do desaparecimento. Finalmente, o sangue e o fragmento do capacete de Sofia encontrados no reboque criaram uma ligação irrefutável entre Tom e a vítima, excluindo a possibilidade de coincidência casual ou erro. O diário de Sofia, suas correspondências e os depoimentos de colegas de turma também desempenharam um papel significativo.
Todos eles mostraram a clara insistência e pressão que Tom exercia sobre Sofia durante a preparação de seu trabalho de conclusão de curso. O desejo de Sofia de mudar de universidade e se livrar da parceria tóxica com Tom agora recebia sua explicação completa. O processo judicial transcorreu sem emoções excessivas, com base exclusivamente em provas sólidas e verificadas. Tom, que manteve a calma até o fim, tentou apresentar tudo o que aconteceu como uma espécie de experimento ecológico. Segundo suas palavras, ele supostamente queria investigar as propriedades da turfa e as possibilidades de ocultar nela diversos objetos. No entanto, um perito em turfeiras convidado pelo tribunal facilmente desfez essa teoria. Ele explicou detalhadamente que as camadas de turfa na reserva eram fortemente saturadas de água e ocultar qualquer coisa nelas por muito tempo era fisicamente impossível. Qualquer objeto inevitavelmente viria à superfície após pouco tempo. Assim, a versão de Tom foi definitivamente refutada em nível científico. A sentença do tribunal soou firme e decidida: 30 anos de reclusão, conforme o artigo 289 do Código Penal. O caso foi oficialmente encerrado, o culpado identificado e as provas consideradas irrefutáveis. Com isso, a investigação pôs um ponto final. No entanto, nos autos do processo criminal, restou um detalhe inexplicável, que não recebeu resposta clara nem do acusado nem dos peritos. Na noite do desaparecimento de Sofia, às 20h47, Tom retornou brevemente ao seu laptop e realizou algumas ações que não se encaixavam de forma alguma no quadro geral e não foram explicadas nem pela investigação, nem pelo tribunal. Esse detalhe permaneceu em aberto no caso, o único enigma destinado a deixar um sabor residual para aqueles que acompanharam atentamente a resolução desta grave história.